Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos para mais uma aula. Expedições da História do nono ano. Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Pessoal, então vamos lá. Mas é daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, então nós retornamos aqui novamente para mais uma aula de história. Agora nós vamos para a parte 2 do capítulo de número 4. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, pronto, tela compartilhada. Então nós vamos aqui dar continuidade à parte 2 da crise capitalista e totalitarismo. Então nós vamos ver aqui somente alguns, pessoal. Nós não vamos aprofundar muito até para que a aula não fique muito extensa. Mas nós vamos falar alguma coisa aí de alguns estados, alguns países que foram totalitaristas, né? Vamos lá. Então vamos lá. Só relembrando mais ou menos aqui, né, para você, o totalitarismo, pessoal, ele vai se caracterizar lá na Europa, certo? Na Europa. E ele vai ser uma fase sombria dentro do contexto histórico do continente. Então, é, de forma assim bem simplificada, né, como nós vimos na aula passada, o totalitarismo é quando o Estado ele controla. Eu vou botar 100%, mas de forma didática, tá, pessoal? 100% a sua vida, né? Então, o Estado ele controla 100% a sua vida dentro desse sistema econômico, sistema político totalitário, certo? Então, agora nesse momento nós vamos ver algumas formas de governo totalitaristas. Vamos lá. Primeiro, governo aí totalitarista, né? Com certeza o nazismo, né? E lembrar de nazismo, você não pode esquecer esse camarada aqui, ó. O Adolf Hitler, certo? Hitler, ele vai fundar o Partido Nazista, né? Vai chegar ao poder em 1933. Hitler ele vai promover algumas ideologias dentro do seu governo, da sua forma de governo, né? As ideologias que ele vai proferir vai ser o racismo, né, o expansionismo e o militarista, né? Vai ter militarismo, né? Tanto que por conta do expansionismo, né, que vai acontecer aí a Segunda Guerra Mundial. Mas nós não vamos entrar aqui no detalhe, nós vamos somente apresentar aqui, certo? Para que você possa entender somente qual foram os países, né, que foram totalitários, né? E aí Hitler vai implementar algumas políticas, né, políticas de perseguição. Ele vai trabalhar o genocídio e o Holocausto, que todo mundo conhece, a história já ouviu falar em algum momento, certo? Então, esse daí é o totalitarismo na Alemanha, né? Então, lembrar de Hitler, partido nazista e quando que ele chegou ao poder, certo? Então, vamos lá. O fascismo na Itália, pessoal, certo? Então, fascismo na Itália também teve totalitarismo aí, né? Com Benito Mussolini. Ele vai estabelecer o regime fascista na Itália, que vai acontecer isso aqui, pessoal, após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, após a Primeira Guerra Mundial, vai ser estabelecido aqui o fascismo na Itália. E aí, o fascismo na Itália ele vai ter uma característica, né? Uma das características, né? O Estado vai ser forte, aquele espírito nacionalista ao extremo, né?
e a supressão de opositores políticos. Ou seja, se você era um opositor dentro do fascismo na Itália, você era de alguma forma suprimido, né? Ou até mesmo morto, certo, pessoal? Então, aqui é o fascismo na Itália. Então, vamos lá. Itália, lembre de Benito Mussolini, certo? Que vai estabelecer aí o regime fascista após a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Terceira forma aí de totalitarismo, certo? Que nós encontramos aí a União Soviética, certo? E a União Soviética, nós lembramos aqui do Joseph Stalin, né? Que vai instaurar um stalinismo, né? Na União Soviética. Então, depois que Lenin ele morre, quem vai assumir vai ser o Stalin, né? Então, o Stalin ele vai governar aí de uma forma totalitária, uma mão de ferro, né? Como o pessoal chama, certo? Dentro do contexto histórico. E aí, pessoal, o Stanley ele vai também trabalhar com aquela mesma política, certa política de repreensão política. Ele, de alguma forma, ele vai ser absolutista, né? E aí o Stanley, ele, quando ele não gostava, ou até mesmo quando você era opositor dele, ele mandava para os campos de concentração, né? E dentro desse campo de concentração, as pessoas elas realizavam trabalhos forçados e algumas não voltavam com vida, né? Então aí, ó, o stalinismo ele vai ser marcado por repressão política, coletivização forçada da agricultura e purgas em massa. Então, era uma forma de governo, né, dele, que ele trabalhava, não tinha muita higiene, não se preocupava muito com as pessoas, né? Mas enfim, União Soviética, lembrar do stalinismo, certo? Que ele vai assumir após a morte de Lenin. Vamos lá. E o francoísmo, né, na Espanha, certo? Na Espanha também nós vamos ter aí uma política totalitária, né, totalitarismo. E na Espanha lembrar de Francisco Franco, certo? Que ele vai liderar aí o golpe de Estado no ano de 1936, que vai desencadear o quê? Uma guerra civil espanhola. Franco ele vai fortalecer ou vai estabelecer, né, uma ditadura militar de orientação fascista que vai durar até a sua morte aí 1975. Então, na Espanha, lembrar de Francisco Franco, de quando que ele vai dar o golpe de 1936 e até quando que ele vai ficar, certo, pessoal? Como eu falei para vocês, nós não vamos nos aprofundar muito, até porque o nosso intuito aqui é só que você tenha um pequeno conhecimento dentro do contexto histórico, certo? Então, futuramente a gente pode sim trabalhar de forma mais detalhada, mas aqui o nosso foco agora é somente trazer um rápido conhecimento para você. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Espero ter colaborado de alguma forma para o seu conhecimento histórico, né? Dentro do que nós programamos para você. Então aqui o nosso foco era somente trazer um pouco do conhecimento para que você possa aí ter um conhecimento mais panorâmica, né? E aí se você quiser depois dar uma lida no material, e aí vai ser importante para você, tá ok? Então é isso, pessoal, vou me despedindo aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.